Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Lincoln, eu sou jornalista e pesquisador, e se vocês ainda se lembram, este aqui é o canal Safra 92. Então, depois de mais algumas semanas de hiato, eu estou voltando nesse formato mais preguiçoso, mais rapidinho, né? Somente o vídeo gravado, sem nenhuma edição ou com pouquíssima edição, para não perder o timing da estreia da semana no Globoplay, que é a novela História de Amor, cujo disco vocês estão vendo aqui do meu lado. Eu vou falar um pouquinho, algumas curiosidades sobre a novela, para quem não conhece, né, para quem é um pouco mais novo que eu e nunca viu a novela, apesar dela ter sido reprisada há poucos anos no canal Viva. E, como vocês sabem, como o nosso canal se debruça mais especificamente sobre as trilhas sonoras das novelas, a gente vai tirar um espaço maior desse vídeo para falar sobre as trilhas nacional e internacional da novela História de Amor. Ah, Iniciando o nosso vídeo falando rapidinho sobre a novela, é interessante a gente falar que ela é uma novela das 6, né, escrita por Manuel Carlos. Apesar de boa parte da nossa geração ou as gerações seguintes terem entrado em contato com Manuel Carlos sendo consagrado no horário das 8 horas, né, depois das 9, às 8 às 9, durante esse período, né, na primeira metade dos anos 90, o Manuel Carlos escreveu novelas, né, desenvolveu sinopses e novelas para o horário das 6, depois de um tempo, né, que ele ficou afastado da TV brasileira, depois de um problema sério que ele teve com uma de suas novelas, né, a novela Sol de Verão, que em 1983 acabou perdendo o seu protagonista, enquanto a novela estava no ar, né, o ator Jadel Filho morreu antes da novela terminar, antes da novela ser concluída pelo Manuel Carlos. Ele passou um tempo longe da TV brasileira e voltou em 1991 com a sinopse de Felicidade, que foi muito bem, o que lhe deu sinal verde para desenvolver uma outra sinopse de novela também para o horário das 6, que foi História de Amor. Também é interessante pensar que no horário das 6, nessa época, a gente tinha um horário das 6 fortalecido depois de algum tempo meio que patinando no horário, né? Na virada ali dos anos 80 para os anos 90, o horário das 6 que acabou emplacando um sucesso atrás do outro naquela época, acabou ficando, né, com resultados de Ibope aquém do esperado, né, naquela época em que a Globo ainda valorizava muito essa questão de meta de Ibope, que hoje em dia todo mundo fala, e que hoje é uma coisa muito mais fluida do que a gente pensa, né? Na época não era tanto assim, e os números que valiam para a Globo, não tinha internet, não tinha redes sociais, os números que valiam para medir o desempenho e a repercussão da novela eram mesmo os Ibopes, né? Os números frios de Ibope. E depois de algum tempo, né, em que o horário meio que patinou ali nessa virada, houve uma retomada boa, né, forte, com barriga de aluguel, mas o horário emplacou mesmo de vez a partir justamente de Felicidade, escrita por Manuel Carlos entre 91 e 92, e aí depois o horário emplacou uma série de grandes sucessos nessa primeira metade, né? Depois de Felicidade a gente teve Despedida de Solteiro, depois de Despedida de Solteiro Mulheres de Areia, depois Tropicaliente, depois um período ali de 6 meses de baixo de novo, com o remake de Irmãos Coragem, né, que foi ao ar no primeiro semestre de 95, que também não foi tão bem sucedido no Ibope quanto as outras novelas que vieram antes e o que veio depois, mas Por Amor recuperou parte desses índices, sobretudo, aliás, Por Amor não, desculpem, História de Amor recuperou parte desses índices do meio para o fim da novela, né? Na virada entre 95 e 96, a novela conseguiu superar os índices de audiência da antecessora. Ainda que, de fato, nos anos seguintes, na segunda metade da década de 90, o horário das 6 tenha voltado a enfrentar problemas de Ibope em relação a essas metas que a Globo tinha, né, para cada horário. Mas é uma coisa sintomática da própria Globo, né, que nessa virada acabou sofrendo de forma mais contundente com a concorrência do SBT e acabou perdendo Ibope em praticamente todos os horários. Então, nessa segunda metade, a gente teve duas novelas com um sucesso bom, né, com bom Ibope, no caso de Anjo Mal e de Era Uma Vez, mas foram as únicas experiências boas nesse horário. Todas as outras novelas
acabaram patinando nessa meta de audiência, como eu falei, que a Globo tinha, né, em termos de números frios de Ibope. E o sucesso de História de Amor meio que deu o sinal verde para que uma nova sinopse do Manuel Carlos fosse aprovada, mas desta vez para o horário das 8 horas, né, na época às 8h30 da noite. Um ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 6, 7 meses depois que História de Amor acabou, né? A História de Amor acabou, se não me engano, em março de 96. Em outubro de 97, o Manuel Carlos já estava de volta numa nova novela, mas dessa vez no horário das 8, com Por Amor, que acabou se tornando uma das novelas de maior sucesso do Manuel Carlos, apesar de que Por Amor não fez esse estouro de Ibope, não registrou um Ibope astronômico quando foi exibida pela primeira vez, não. A Globo sofria na época, como falei, com a concorrência do SBT, né? Na verdade, com a concorrência do Ratinho, que primeiro estava na Record e depois foi para o SBT, também nessa virada entre 97 e 98. E eu acho que o status de novela de grande sucesso que Por Amor alcançou acabou sendo de fato dado, né, a novela a partir das reprises. Conforme a novela foi sendo reprisada, foi se tornando cânone, como a gente chama, né, foi se tornando uma novela importante dentro da programação da emissora e das emissoras, né, dos veículos de comunicação da Globo, como no caso do Canal Viva, como no caso do Globoplay, a novela já está lá também. Essas reiterações, né, essas repetições, essas reprises acabaram tornando a novela de fato um sucesso de novo, apesar do Ibope não ter sido tão alto na primeira vez que a novela foi exibida, entre 97 e 98. Falando especificamente sobre História de Amor, uma coisa interessante que se registra sobre a novela é que na sinopse original as personagens da Carla Marins, né, a Joyce, e da Regina Duarte, a Helena, disputariam a atenção do Carlos, vivido pelo Manuel Carlos não, vivido pelo José Maia. Consta que por conta do horário eles acharam melhor readequar essa sinopse e não criar um conflito entre mãe e filha. Esse conflito entre mãe e filha acabou sendo reutilizado em uma novela posterior do Manuel Carlos, como vocês sabem, né, Laços de Família. E no caso, a dinâmica ali de disputa pelo amor de Carlos acabou se dando entre outras duas mulheres que estavam ali na novela, que eram a Sheila, personagem da Lília Cabral, e a Paula, personagem da Carolina Ferraz. Ainda que interessante pensar que 2 anos depois que a novela estreou, né, uma outra novela também apostava nessa dinâmica de disputa de amor entre mãe e filha, que na época foi a novela O Amor Está no Ar. Se tinha uma questão relacionada à classificação indicativa, à censura ou à adequação do horário, de fato acho que a Globo deve ter pensado um pouco melhor e acabou explorando esse tema na novela O Amor Está no Ar, ainda que não tenha sido o foco de fato dessa novela específica, né? E essa disputa entre mãe e filha acabou sendo melhor explorada pelo Manuel Carlos em Laços de Família. Outra coisa interessante sobre a novela, e eu acho que a gente já pode entrar um pouquinho na trilha sonora, eu vou até substituir esse disco aqui pelo disco com a trilha nacional, que é esse aqui, que eu vou mostrar para vocês direitinho daqui a pouco, é que na abertura de História de Amor, consta que a moça, né, a modelo que tá lá fazendo o par com o cara na abertura, que vocês podem ver no Globoplay, é a Renata Vasconcelos, que hoje é jornalista da Globo, apresenta diariamente o Jornal Nacional, só que tem uma questão, eu nunca vi, né, nenhuma fonte oficial confirmando isso, e eu acho que tem um motivo para a gente desconfiar que de fato seja a Renata, porque a Renata tem uma irmã gêmea que é a cara dela. Então é bem possível que possa ter sido a irmã gêmea da Renata Vasconcelos que fez a abertura. Talvez as duas possam ter sido utilizadas, né, ali como uma fazendo dublê da outra em algumas cenas, enfim. Mas de fato o rosto da Renata ou da irmã está lá na abertura de História de Amor, e vocês podem ver com mais atenção assistindo a novela no Globoplay. Eu não posso colocar nenhum trecho aqui. Eu já tentei fazer isso com outras novelas e o YouTube imediatamente reconhece e bloqueia o vídeo, então para não me colocar em apuros e sobretudo porque eu quero colocar esse vídeo o mais rápido possível no ar,
Eu não vou colocar esse trecho, mas vocês podem conferir isso lá no Globoplay. Também sobre a abertura de História de Amor, e aqui com a trilha sonora em mãos, a trilha sonora nacional em mãos, uma coisa interessante também é que a trilha nacional tem uma música chamada Uma História de Amor, né? Como vocês podem ver aqui, cantada pelo grupo Fanzine. A música não foi composta para a novela, né? Ela foi selecionada por um motivo óbvio, né? Porque ela levava o nome da novela, mas ela não é o tema de abertura de História de Amor. O tema de abertura de História de Amor é a canção Lembra de Mim, do Ivan Lins. Eu acho que casa melhor com a história, com o clima da abertura que foi desenvolvida para a novela, e talvez por isso eles tenham escolhido no lugar de Uma História de Amor do Fanzine. Mas Uma História de Amor do Fanzine é utilizada como o tema das vinhetas de abertura, das vinhetas de intervalo da novela, né? Quando vai e volta do intervalo. E foi uma música que foi utilizada muito nas chamadas da primeira reprise da novela, Não Vale a Pena Ver de Novo, entre 1991 entre 2001 e 2002, né, que foi quando a novela foi reprisada, e foi quando eu conheci a novela e passei a ser fã da novela com essa reprise. Ela foi exibida, né, no começo das férias de fim de ano. Então eu peguei ali bem o final de A Gata Comeu, que estava reprisando na época, e o começo de História de Amor, e consegui pegar o final de História de Amor porque coincidiu com as férias do meio do ano também. Apesar de eu estudar à tarde na época, eu consegui assistir muito dessa novela por conta dessa dinâmica do modo como ela foi exibida. Falando especificamente sobre essa trilha, eu acho que o que chama a atenção, né, a trilha nacional da novela, como vocês podem ver aqui no vídeo, é que a personagem da Lília Cabral, que é a Sheila, que está aqui na capa da novela, né, no ensaio da capa da novela, não é a protagonista da novela, né? Ela é um dos personagens principais, mas não é uma personagem principal, não é a protagonista. E era muito comum na época eles utilizarem, né, a Som Livre utilizar personagens secundários nas trilhas, mesmo nas trilhas nacionais ou em trilhas de muito sucesso que tinham, né, protagonistas que também faziam muito sucesso. Os atores recebiam cachê para aparecer aqui. Eu não sei quanto é que pagavam para os atores na época, mas é possível que seja um valor considerável, né, considerando que essas trilhas vendiam muito. Mas, de fato, o cachê que foi oferecido para os atores de História de Amor talvez não tenha sido tão alto para os protagonistas, no caso, né? Então, na época, quem aceitou fazer foi a Lília Cabral. Sobre essa trilha, também uma coisa interessante é que ela é uma trilha rara. Quer dizer, é uma trilha difícil de encontrar, não é exatamente rara. Ela é rara nesse formato aqui, em LP, e ela é rara também no formato em cassete. E ela também é difícil de encontrar em CD. É muito provável que ela tenha sido pouco vendida na época, né? Como vocês podem ver aqui, esse aqui é o cassete original da novela. Na época a Som Livre já estava colocando a lista com as canções no verso, né? Talvez como forma de diferenciar essas fitas das fitas piratas que já tinham tomado conta do país naquela época. Mas essa trilha você encontra geralmente por preços não muito convidativos, nesse formato em cassete. Aqui a lombada. Mas se você encontrar por aí, por favor, compre, sobretudo se você colecionar, porque de fato você vai encontrar uma gravação com boa qualidade, né? A Som Livre nessa época estava com uma boa duplicadora de fitas, que era a Vídeo Delar. Tá aqui. Fita História de Amor. Se a câmera ajudar, mas ela não está focando muito bem. E eu acho que o motivo é porque de fato não é uma trilha com grande sucesso, né? Com sucessos arrasa quarteirão. Eu acho que além do próprio Uma História de Amor do Fanzine, que eu já tinha citado aqui,
Outras músicas que fizeram sucesso foi o Nada Apaga Essa Paixão, do Maurício Matar, que é a música que abre o disco, é uma música que tocava muito na novela e tocava nas rádios também. Até hoje toca nesse programa de rádio de músicas românticas. Saber Amar, dos Paralamas, que estavam fazendo muito sucesso na época com o Vamos Bater Lata, né, o LP de onde foi extraído essa música. Eu acho que só, porque as outras canções, elas de fato fizeram sucesso, digamos, dentro da novela. Diferentemente da trilha internacional, que eu vou mostrar já já, as canções desse disco aqui, pelo menos para mim, para as pessoas que assistiram a novela, a gente consegue associar essa seleção aqui aos personagens, porque as músicas tocavam muito. Então, toda vez que eu uso Futuros Amantes de Gal Costa, mesmo que seja longe desse disco aqui, eu me lembro dos personagens Carlos e Helena, de quem a música era tema. A música do Maurício Matar, lembro muito da Joyce, né? Era o tema da Joyce, da personagem da Carla Marins. Lembro muito de Saber Amar, que era o tema da Paula, da Carolina Ferraz. E de outras músicas, né? Alô, Alô Marciano, da Elis Regina, que foi pensada aqui para ser o tema da personagem da Eva Vilma. O 40, né, que é uma música super divertida, falando sobre os quarentões, né, os homens quarentões, que caiu como uma luva para o personagem do Assunção, que era o Léo Maia. E uma versão muito interessante da música Como, do Paulo Diniz, pelo cantor Netinho, né, o Netinho da Bahia, como a gente fala para diferenciar do Netinho do Negritude Júnior. Que na época gravava algumas baladas, né, também junto com as músicas de axé nos discos dele, e essas músicas geralmente eram selecionadas para ser temas de novela também, como no caso de Menina, outra regravação do Netinho, que tinha sido tema da novela Tropicaliente no ano anterior. É uma trilha, como eu falei, que é mais comum de se encontrar em CD, mas mesmo em CD também não é fácil você encontrar ela por aí. Mostrando aqui o CD para vocês. Na época, né, as contracapas eram diagramadas nesse estilo aqui, simples, ou brancas ou pretas, e a foto da contracapa do vinil geralmente estava na parte interna do CD, e aqui o CD com esse verde meio alienígena da prensagem nacional, né, da trilha nacional. Falando agora do LP nacional, a gente tem aqui um paralelo interessante para a gente traçar, aliás, do LP internacional, que é esse aqui. A gente tem um paralelo interessante para traçar com o LP nacional, porque ao contrário do LP nacional, apesar das músicas que estarem aqui formarem uma seleção muito mais interessante, né, com um sucesso de fato, inclusive, não é uma trilha muito lembrada pelos colecionadores ou pelos entusiastas. E a impressão que eu tenho, e eu posso confirmar isso quando eu começar a rever a História de Amor no Globoplay, é que a gente não tinha uma associação muito clara entre a música que estava tocando, a música internacional que estava tocando e os personagens diferentes das músicas da trilha nacional. Aqui a gente tem mais umas músicas tocando de fundo, eu lembro muito das músicas tocando mais com um tema geral, digamos, do que necessariamente elas tocando para um personagem específico. Eu lembro muito do I Can't Stop Loving You, do Van Halen, tocando para o personagem do Claudio Lins. Lembro, talvez, que seja o maior sucesso aqui desse disco, que é a música Run Baby Run, da Sheryl Crow, tocando para Sheila, né, a personagem da Lília Cabral. Tem uma cena muito bonita da Sheila na praia, não vou dar muito spoiler, mas vocês podem acompanhar na novela depois, em que toca essa música. Mas, de fato, apesar disso, não é uma trilha lá muito lembrada pelos fãs de trilhas sonoras, apesar de novo de ter uma seleção muito boa aqui de canções. Outra coisa interessante é que até alguns anos atrás você encontrava esse disco e essa fita, que é a fita com a trilha internacional original da novela, você encontrava muito facilmente cópias sem uso desse disco aqui e dessa fita, né, que provavelmente encalharam em função do CD já ter tomado conta de tudo, né, e das fitas piratas terem tomado conta de tudo na época, mas hoje em dia já é mais difícil. Não é uma trilha rara, mas também é uma trilha difícil de encontrar fora da internet. Quando você vai nos sebos, não é uma trilha que você encontre mais facilmente como outras, exemplo de Cara e Coroa, A Próxima Vítima, né, foram lançadas
aí na mesma época, em 1995. Mas você já encontra essa fita aqui, por exemplo, num valor muito mais acessível por aí, sobretudo na internet. Outra coisa, e eu vou pegar o disco para comentar melhor, que vocês podem perceber, é a preguiça que a Som Livre teve para desenvolver esse layout aqui. Ao invés de chamar um ator, sobretudo porque a novela teve muitos destaques, o Cláudio Lins, o Ângelo Paileme, a Carla Marins, a própria Carolina Ferraz, que poderia ter sido capa, provavelmente não toparam o cachê, e a Globo teve que se virar para produzir esse layout aqui preguiçoso com a logo da novela. Eu já gostei menos dessa capa, eu acho que até, assim, quando a gente coloca longe e num vídeo falando da novela, talvez ela sirva, né, para falar dessa trilha, mas de fato a gente fica um pouco desgostoso porque a gente, na época, né, quando lançava uma trilha sonora, a gente ficava esperando para saber quem era o ator que ia fazer a capa, o ensaio, e chega nesse momento de frustração e a gente vê só o logo da novela. Tanto preguiça que, na época, a Globo e a Som Livre já tinham abandonado esse layout aqui de colocar a capa em formato quadrado e a lista das músicas nos cassetes, né? Geralmente a foto já cobria toda a capa do cassete, mas dessa vez eles voltaram às origens e fizeram um cassete mais simples. Poderiam ter colocado o logo assim na horizontal, né? Aqui tomando conta da novela, mas enfim, não pensaram nisso na época. Aqui a lombada da fita. Preguiçosos também, de novo, porque não colocaram aqui a lista das músicas no verso, né? O verso está em branco. Tá só, as músicas estão só descritas aqui na orelhinha do encarte. E aqui a mídia. Tirando a última música, né, The Place I Belong, que é uma daquelas músicas que a Som Livre produzia com cantores nacionais cantando em inglês, somente para encher linguiça, de novo é uma seleção muito interessante. Você tem aqui You Gotta Be, da Desiree, né, que também foi tema do filme Karate Kid 4, né, o Karate Kid que já é a sequência, já com a Hilary Swank, o reboot de Karate Kid na época, que foi feito já nos anos 90. A gente tem duas músicas covers, né? Dois covers muito interessantes aqui. O The First Cut is the Deepest, a música original do Cat Stevens, que foi gravado pelo Hathaway. E It's Too Late, da Gloria Estefan, né? Original da Carole King, que foi regravado nesse disco da Gloria Estefan, em que ela canta vários covers. Outro cover interessante, mais um cover aqui dessa trilha, é o I Started a Joke, dos Bee Gees, que foi regravado pelo Faith No More, e foi uma música que foi lançada com muita pompa, né, um compacto, um single que foi lançado com muita pompa no Brasil por conta do sucesso que eles tinham alcançado com a versão de Easy, né, dos Commodores. O Faith No More tinha regravado em 1992 a canção Easy, e foi tema em 1993 da novela Mulheres de Areia. Então, baseado nesse sucesso, eles também decidiram promover o single aqui, inclusive colocando ele como tema da novela. Por último, vou mostrar aqui o CD para vocês, da trilha internacional. Aqui por dentro, né, a contracapa também simples, só que preta. E aqui por dentro, o detalhe da logo e o CD azul, quase igual ao CD nacional, a mudança é só na cor e no nome internacional. Então é isso. Se vocês assistirem esse vídeo até aqui, se gostaram, deixem o seu like, compartilhem nas suas redes se vocês forem colecionadores, deixem um comentário, porque isso ajuda a engajar o vídeo. E se não forem inscritos, se inscrevam no canal e ativem o sininho para conhecer as novidades. Eu sei que eu estou postando pouco, menos do que poderia, o que deveria, mas por conta do tempo eu não estou conseguindo postar a contento. Mas em breve eu volto para falar de outras trilhas e de outras novelas. De antemão, eu quero deixar registrado aqui a minha predileção por essa novela e o quanto eu gosto dessa novela, porque eu acho que a nossa geração que conheceu o Manuel Carlos, meio Leblon, meio White People Problems, né, com novelas boas inclusive, mas
com um tom muito repetitivo dentro dessa questão da classe média alta, do Leblon. Em História de Amor vocês têm uma crônica social muito mais interessante, porque você enxerga muitos dos personagens que estão ali na sua família, no seu círculo de amigos, na sua vizinhança. Eu acho que isso é que faz a magia da novela, apesar de a trama da novela, no fim das contas, ser muito simples, mas simples e cativante, porque os perfis dos personagens também são muito bons e muito cativantes. Então, se você ainda não assistiu, assista a História de Amor lá no Globoplay, que já está disponível desde essa primeira semana de junho. E ouçam as trilhas nas redes sociais. Se acharem aí para comprar, comprem também, sobretudo a nacional, que é mais difícil de achar. Então, mais uma vez, obrigado pela atenção. Like, comentário, se inscreve, sininho. Abraço e até a próxima.